Graça e paz. Que Deus abençoe a todos nessa noite. É um privilégio nós estarmos reunidas no nome do Senhor, para ouvir aquilo que Deus ele tem para falar conosco. Antes de começar essa mensagem, eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que deixem aqui o seu gostei. Quando você faz isso, nesse vídeo, o YouTube, ele mostra para as pessoas que é uma palavra importante. Hoje, essa palavra vai alimentar a nossa alma, vai trazer equilíbrio às nossas emoções e vai nos direcionar. E você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Sim. Essas pessoas, elas fazem parte do seu contato pessoal. Por isso, nós precisamos tornar-nos disponíveis para servir ao Senhor. Seja hoje uma ferramenta do Senhor. E para aqueles também que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, faça. Eu tenho postado mensagens, compartilhado as mensagens que o Senhor, ele tem ministrado no meu coração. Amém? A palavra hoje está no livro de um grande profeta, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 5, que nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração, e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Amém? Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra que traz cura, que traz vida, que traz libertação. O Senhor Jesus é a palavra em movimento, que hoje essa palavra, Senhor Deus, venha trazer existência àquilo que não existe, venha dar forma àquilo, Pai, que está fora da forma original, Pai, a que o Senhor criou. Nós nos colocamos aqui, Pai, para sermos tocados pela sua palavra, para ser exortado, sim, para receber a direção. Fala conosco nessa noite. Desde já eu repreendo tudo aquilo que se levanta contra a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa as suas filhas que estão presentes, outras que chegarão, que o Senhor as cubra com sangue, que tragam guardadas, Pai, em nome de Jesus pelo Senhor, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para guardarem as suas filhas, Pai. Fala conosco nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui, o Senhor fala sobre um povo chamado Edomitas. Esse povo que habitava na cidade de Edom era um povo que era descendente, que vieram da origem de Esaú. Lembra que no ventre da mãe de Jacó estava também Esaú. Haviam duas nações. E ali, Esaú, ele foi o primogênito. Só que Esaú, ele foi rebelde. Ele não se colocou na posição que Deus o havia chamado. E com isso, Jacó enxergou aquela bênção e ele se apropriou. Ele usou meios escusos, mas ele se apropriou. Ele deu importância àquela bênção. E esses povos chamados Edomitas vieram dessa descendência. Esse nome Edom significa vermelho. Veja bem, as características, aleluia, de Esaú era, né, eles tinham, como descreve a palavra, que ele tinha os cabelos avermelhados, ruivos, e o que vieram dele foi essa descendência. E eu estava aqui agora pensando nisso, né? Quando você segue algo, a conclusão disso é que você se pareça com aquilo que você segue. Quando você imita algo, um estilo, alguém, você começa a se parecer com esse alguém. E esse povo começaram a imitar quem? A Esaú, que ele foi rebelde quanto ao chamado dele. No versículo 1, essa profecia significa predizer o futuro.
E aqui Ezequiel está predizendo o que viria a acontecer com aqueles povos que se colocaram como rebeldes, que foram um povo que era contra o povo de Deus, era um povo gentil, aqueles que não professavam a fé. E eles eram distintos do povo de Israel. O povo de Israel foi um povo chamado para a glória de Deus. Mas aqui também o povo, eles também estavam em rebeldia. Por isso, o Senhor, ele permitia que muitas coisas acontecessem com o povo. Eles tinham uma dura serviço, eles não se prostravam ao Senhor. No tempo que estavam passando por lutas, eles buscavam o Senhor. Quando eles achavam que já estavam tudo bem, eles se tornavam rebeldes e começava a idolatria. O povo de Edom, eles criaram as suas fortalezas, as suas casas, a sua moradia nos lugares altos, nos outreiros, nos montes. Suas casas eram firmadas em rochas, né, nas pedras dos montes. E eles se achavam melhor e maiores do que o povo de Deus, do que o povo de Israel. E o povo de Israel estava sofrendo uma grande opressão. Os inimigos chegavam, levavam tudo, a sua colheita, os roubavam. E o povo de Edom, que foram os descendentes de Esaú, eles eram homens ruins, homens que matavam, homens que perseguiam e homens ainda que deletavam. Ainda quando os inimigos chegavam, eles apontavam, olha lá onde eles estão escondidos. Então, esse era o povo que veio da descendência de Esaú. E no versículo 2 nos diz, assim diz o Senhor Deus, pois, que disse o inimigo contra vós, até nas alturas eternas serão vossas heranças. Imagine só o orgulho daqueles homens que habitavam em lugares altos. Eles diziam, aleluias, que, em nome de Jesus, até as alturas eternas serão a nossa herança. Veja só, aqueles homens, eles eram guiados por eles mesmos. Eles não conseguiam enxergar nada nem ninguém maior do que eles. Eles viam todas as pessoas como miseráveis, como pequeninos. E ele diz aqui também que esses povos, que o povo de Israel, era um povo, né, simples, um povo assim, eles denominavam como povo fraco. Mas o que eles não entendiam, que o Deus do povo de Israel é o poderoso das nações, é o Senhor dos exércitos, aquele que está no controle, aquele que é o general de guerra e que para ele não haverá derrota. Porque nós podemos sentir hoje em nossas batalhas diárias situações que para nós elas são impossíveis, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aqui Ezequiel, ele é levantado como profeta nessa época, para chamar a atenção do povo, para predizer o futuro, para mostrar, para trazer à luz aquilo que viria, né? Para que Ezequiel, ele profetizava, mas ele tinha inspiração divina, ele era guiado pelo Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, ele não faz nada sem antes mesmo revelar aos seus servos, os profetas, aquilo que há de vir. E olha só, os edomitas, eles não deveriam ser contra o povo de Israel, porque eles vieram da mesma origem, só que desde o ventre, aleluias, desde o ventre de Rebeca, o que aconteceu? Eles começaram a criar aquele conflito, porque já havia guerra dentro do ventre. Em vez de ser o mesmo povo, o mesmo povo, eles se dividiram. Ficou Jacó, pertencente ao povo de Deus, e Esaú, que se rebelou contra o Senhor. E vieram através dele os edomitas que habitavam nesses lugares fortificados e que também oprimiam e perseguiam o povo de Israel. Deus, ele fala aqui, portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo. Deus está dizendo que ele é quem cuida de nós, que é ele quem nos protege.
Muitas vezes você tem passado por situações, sim, que você tem se sentido triste, se sentido oprimido, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele tem visto toda a afronta, tudo aquilo que o inimigo tem usado para te oprimir. Deus, ele tem enxergado. Talvez você diga assim, Senhor, eu tenho passado por essas lutas já há tanto tempo, mas eu quero te dizer que é um tempo determinado, né? E esse tempo faz parte do seu crescimento, do seu processo, sabe? Quanto mais experiências nós vivemos com o Senhor, nos tornamos mais fortes ainda. Às vezes eu digo assim, Senhor, eu sou assim, me considero tão cascadura em relação assim às lutas, né? As lutas diárias. E quando eu penso em chorar e assim, né? E me entregar mesmo aquele sentimento de fraqueza, de dor, o Senhor diz, olha, não tem mais tempo para isso. Você já passou por tantas coisas e você conseguiu vencer porque você passou comigo. Você tem que entender diariamente que sem a mim, você nada pode fazer. E verdadeiramente eu tenho entendido. E Deus, ele tem trazido maturidade no meu chamado, porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos cansar, ele quer nos distrair para que a gente saia da posição que nós devemos estar. Eu já comentei para vocês que quando chega o dia de terça-feira, é o dia onde eu tenho que exercer o meu chamado aqui com vocês. Muitas coisas se levantam, eu fico mais com muitas tarefas para se realizar, porque o inimigo quer que você se canse, ele quer que você se distraia. Mas quando você, em Cristo Jesus, consegue vencer todas as coisas e você se posiciona, Deus, ele vai te fortalecendo e ele te coloca em um outro nível. E aqui Deus está dizendo ao povo de Israel que ele tem visto tudo, que ele é um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus de cuidado, que ele tem cuidado dos seus filhos. Talvez você esteja se sentindo desse jeito. Senhor, são tantas lutas, são tantas perseguições. Deus, ele está vendo e ele está forjando o seu caráter nessa noite. E hoje o Senhor tem uma palavra, um pão, porque o próprio Jesus é o pão, é o alimento que desceu do céu, que se fez carne, que habitou entre nós, e com a sua palavra, aleluias, ele trouxe à existência tudo aquilo que não existia. E hoje Deus está trazendo através da sua palavra. E ele está dizendo que ele é zeloso com seus filhos e que ele está cuidando. Então, descanse o seu coração. Não olhe para o que está ao seu redor, porque isso é apenas circunstância. Significa que esse momento vai passar. Quantas lutas eu já passei na minha vida, até com problemas de saúde, que eram decreto de morte, dado pelo homem. Mas a minha mente processava e eu não aceitava, não processava aquela enfermidade. A minha mente, ela processava que eu era sã, eu era curada. Se a sua mente for sã, o seu corpo receberá a vida e a vida de Cristo. Amém? Portanto, Deus, ele libera o seu calor e a sua luz para dissipar todas as trevas. Trevas são o sentimento que nos aprisiona. O povo de Israel, eles viviam escondidos, porque eles tinham medo de enfrentar os inimigos. Você já observou que quando nós estamos passando por situações difíceis, a gente quer evitar o confronto com aquela situação, e eu tenho aprendido a enfrentar, porque o inimigo das nossas almas, ele quer que você fique paralisado, e você começa a olhar, aleluias, para o seu problema, para a situação que tem acontecido ao seu redor, e você sai do lugar onde você deveria estar, e aí você deixa de viver as promessas de Deus. E ele começa a trazer tanto peso, tanta situação que sua alma vai entristecendo. E sua alma entristecendo, aleluia, você vai ficando fraco. E você vai se distanciando do Senhor, trazendo com isso uma frieza no seu relacionamento com o Senhor. Se a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, quando é que Deus se alegra? Quando nós estamos o obedecendo. Quando é que Deus entristece? Quando nós nos afastamos
dele. Porque quando nós nos afastamos do Senhor, nós nos tornamos presas fáceis, nós nos tornamos fragilizados para o inimigo. Mas Deus está dizendo aqui que quando você ouve a voz do Senhor, quando você ouve o chamado do Senhor, que tudo lhe irá bem. Ele não diz que nós não teríamos guerras, não teríamos situações difíceis, mas quando você encara que você é maior do que essa situação e que Deus que você serve é maior do que você e de todas as coisas que têm se levantado, não tem como o inimigo vencer. Você precisa colocar a sua mente para processar essa verdade. E essa verdade é o Senhor Jesus, que Ele é a verdade e Ele é a vida. E essa vida que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Jesus hoje está dissipando todas as trevas do nosso sentimento, aquilo que está escuro, aquilo que você nem enxerga, que está te trazendo fraqueza. Sabe o que o inimigo quer fazer? Quer colocar sentimentos dentro de você. Aquele povo era um povo orgulhoso, um povo egoísta, um povo altivo, que olhava o povo de Deus, servo de Deus, como nada. Eles diziam aquele povo simples, fraco. E você vê que o Senhor Jesus, ele é simples. Eu lembro quando o Senhor entrou, né, em Jerusalém. Como foi que ele entrou? Ele poderia aparecer com as pompas dos filhos de Deus, mas ele apareceu sentado no jumentinho. Olha só, o Rei dos Reis. Esperavam até que Jesus viesse, né, de uma outra forma. Eu quero te dizer que Jesus, ele chega de uma forma tão simples, tão singela, e eu quero te dizer que Deus, ele está trabalhando ainda que você não enxergue. Deus, ele não vai fazer da forma que eu e você esperamos. A gente pensa tanta forma que Deus vai agir, né? Que Deus vai chegar e vai chegar de uma forma e vai estremecer tudo. Há um momento que Deus trabalha assim, dessa forma, que ele troveja, e outros que ele trabalha de uma forma que a gente não consegue perceber. Mas eu quero te dizer que tudo está no controle das mãos poderosas do Senhor. E Deus, ele quer arrancar de nós esse sentimento que tem nos afastado dele. Satanás, né? Ele se ensoberbeceu, Lúcifer, ele se ensoberbeceu, ele era um anjo de luz, e ali foi a queda dele, porque o orgulho, a altivez, ele queria habitar, ele queria ser como um senhor. Esse espírito de orgulho que traz essa altivez, ele não quer aquilo que você tem, ele quer aquilo que você é. E era isso que Satanás quis. E ele caiu, e ele levou com ele um terço, né, dos anjos. E é isso que Satanás quer. Ele quer a nossa queda, mas nós precisamos estar atentos. Lembra que falamos sobre a parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, elas eram mulheres sensatas, que elas não agiam pelos seus sentimentos, que elas agiam pela sabedoria que vinha de Deus. Por quê? Porque as suas lamparinas estavam cheias de óleo, elas estavam cheias da presença de Deus. E as loucas, as nécias, elas até foram separadas, porque elas estavam no meio das 10, né? Mas ela não estava exercendo o seu chamado, elas deixaram que a presença do Espírito Santo se apagasse. Talvez algum dia você já esteve na presença do Senhor. Talvez o fogo do Espírito Santo já queimou muito. Deus, ele quer hoje que a gente venha voltar para o primeiro amor e que venha ser arrancado de nós todo o orgulho, toda a altivez, como aquele povo. Sabe o que aquele povo fazia? Além deles perseguirem o povo de Israel, de roubar tudo aquilo que eles tinham, eles deletavam. Eles falavam para o inimigo. Era muita maldade. E eles achavam que ninguém poderia tocar neles. Mas o Senhor, aleluia, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus, ele disse, através da vida de Ezequiel: portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e diz aos montes e aos outreiros, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor, Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor. Deus, ele falou no cuidado dele e também na ira. Porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Deus estava dizendo que aquela vergonha constante
que o povo, né, que quem levaria aquela vergonha constante que Israel estava passando era o gentio, eram os povos que não professavam a fé do Senhor. Aleluias. Em Lucas 11, 23, a palavra de Deus nos diz: quem não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o povo de Israel se afastava dos caminhos do Senhor, eles eram espalhados. Observem toda a história. E eles passavam por uma peleja, e quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor dava vitória, e ali eles retornavam para o caminho do Senhor. Mas em sua caminhada eles se perdiam. Se tem algo acontecido na sua vida, existe alguma habilitação, alguma brecha. Esses dias eu estava buscando, e eu passei muitos meses, na realidade o Senhor já até tinha falado comigo, mas o meu coração estava cheio de muitas coisas. Eu estava vivendo, né, eu achando que até poderia gerar uma situação como benefício. Mas eu comecei a pensar e o tempo passando e eu ficando muito sobrecarregada e eu deixando outras coisas de lado. E eu perguntei, Senhor, por que não tem acontecido certas coisas? E aí eu me posicionei, o Senhor me mostrou, porque existe uma habilitação. Existe uma brecha no mundo espiritual. Não adianta. Você está na presença do Senhor, mas nós somos seres imperfeitos. E quantas vezes nós somos roubados pelos nossos sentimentos e pelas coisas que Satanás cria, as coisas daqui terrenas, nosso coração está voltado em conquistar tantas coisas. E a gente começa a achar que nós somos, né? Que nós somos seres inabaláveis. Por mais que você diga que não, a gente acaba agindo com orgulho, com altivez, a gente acaba colocando como se nós fôssemos capazes e como se nós fôssemos totalmente independentes. Quero te dizer que você não vai dar certo fora da dependência do Senhor. E a dependência do Senhor significa você ser subordinado aos princípios espirituais, à direção que o Senhor nos dá. Nós precisamos estar sujeito à ordenância do Senhor. É a obediência. Como é que nós agradamos o Senhor? Com a obediência. E toda vez que Israel se afastava do Senhor, eles passavam por consequência. Os edomitas, esses descendentes de Esaú, escarneciam do povo. Mas ali Deus, ele estava vendo tudo que aquele povo estava fazendo. Esses povos aproveitavam o momento de fraqueza do povo de Deus. Né? Você é como aqui, situações, né? Pessoas que te perseguem. Você está ali passando por uma situação e você ainda encontra um filho do diabo para dizer, acabou agora para você. Não é assim? Quando você está ferida, você está machucada, é difícil você encontrar alguém. Você encontra aqueles que pisam, não, isso não vai dar certo, não, é melhor você desistir. Mas Deus, ele tem uma palavra hoje, e essa palavra vai te levantar, porque ele disse que no fogo do seu zelo, no amor do Senhor, no cuidado que o Senhor tem, que ele vai fazer com que os nossos inimigos, aquele que nos persegue, aquele que se levanta contra nós, eles sejam envergonhados. Que essa vergonha que está sobre nossas vidas, que opróbrio é uma vergonha constante, é aquilo que não passa, né? Que eles é que vão levar, os gentios, aqueles que não são povos de Deus. Deus, ele quer que você tenha consciência, que você entenda de quem você é estando no Senhor. Quando nós entendemos que, estando em Cristo, nós somos mais que vencedores, o que quer dizer essa palavra? Quando você está debaixo da cobertura do Senhor, quando você está debaixo das ordenanças, dos mandamentos do Senhor, quando você está cumprindo os princípios espirituais, não tem como dar certo. E se tem alguma coisa que ainda não aconteceu, e se tem alguma coisa que não tem dado certo, busque no Senhor. Existe uma brecha, um espaço onde o inimigo tem trabalhado, aleluia, onde ele tem trabalhado no seu sentimento de coisas que são deformadas, que está fora de conformidade com a palavra de Deus, e por isso ele tem tido habilitação. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu te escolhi
E antes mesmo que você viesse ao mundo, eu te separei. Eu quero te dizer que Deus, ele separou a mim e a você, porque Deus, ele tem propósito em nossas vidas. Deus, ele tem um projeto para realizar através de mim e de você, na nossa casa, na nossa família, pessoas que precisam ser alcançadas com a palavra de Deus, e se ainda você não foi alcançada, é com você mesmo que eu estou falando, porque o processo começa em nós, a transformação começa em nós. Lembra que eu iniciei falando sobre muitos processos que eu passei, e isso me tornou mais resistente. Existem coisas agora que eu não choro mais, não quer dizer que eu não choro, que eu não sinto a dor, sim, mas agora eu já consigo, em nome de Jesus, no Senhor, tendo a direção do Senhor, recebendo a palavra de Deus, ter equilíbrio nas minhas emoções. Eu não ajo mais como as loucas desequilibradas. Olha o que aquelas 5 virgens fizeram. No momento da chegada do noivo, foi que elas saíram. Olha que loucura, que desequilíbrio. E quando elas voltaram com o azeite que elas foram buscar, a porta já estava fechada. E o Senhor disse que não as conhecia. Quando você não exerce o seu chamado, você fica fora da vontade do Senhor. Nós precisamos agradar o Senhor, estando disponível para servir o Senhor. E eu quero te dizer que tudo aquilo que você tem passado, Deus, ele tem visto, e ele é um Deus de justiça. E a justiça de Deus prevalecerá. Em João 3:6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As pessoas que buscam a recompensa aqui na terra, elas vão ter aquele retorno carnal, aquilo que vai satisfazer o momento, né? O momento, mas que isso passa, isso é passageiro. Então, existem coisas que são espirituais, as coisas de Deus, as coisas do alto, que as pessoas que são carnais, elas não entendem. E por mais que você queira mostrar, não vai dar certo. É como você, como diz a palavra aqui, a gente não deve lançar pérolas, porque são pedras preciosas, a palavra de Deus. Aos porcos, aqueles que estão acostumados a comer o vômito de Satanás. Como Deus já disse uma vez para mim, que eu me alimentava do vômito de Satanás quando eu estava no mundo. E o Senhor sempre me traz essa palavra. E toda vez quando eu penso, ou que eu estou agindo fora de conformidade com a palavra de Deus, eu falo, Senhor, não, em nome de Jesus. Eu não quero voltar a me alimentar com o vômito de Satanás. Eu quero me alimentar diariamente pela tua palavra, e eu quero ter a tua presença na minha vida. Em nome de Jesus, o Senhor diz, olha, eu te escolhi, eu te separei, ainda quando você era uma massa, informe, sem forma, dentro do ventre da sua mãe. Talvez você esteja se sentindo como o povo de Israel se sentiu, uma opressão tamanha, ao ponto que ele se escondia. Mas eu quero te dizer, não se esconda do Senhor. Deus, ele tem um chamado para mim e para a sua vida. Vejam muitos que fugiram do seu chamado, em nome de Jesus, como Jonas. Jonas, ele foi até a Jope, comprou uma passagem para Tarse, ele estava indo ao contrário daquilo que Deus havia determinado. Quando você não está em conformidade com a palavra do Senhor, não está obedecendo, não está cumprindo o seu chamado, você, além de colocar a sua vida em perigo, você coloca todos que estão ao seu redor. Porque o propósito de Deus é que não somente a nossa vida seja alcançada, mas que toda a nossa casa e a nossa família. E para que a gente possa, aleluias, porque os pensamentos que Deus tem acerca de mim e de você é pensamento de paz e não de mal, para dar um fim que nós desejamos. E aquele que é salvo, o que ele deseja? Que a sua família seja salva, para que você possa declarar, estando no centro da vontade de Deus, que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Nós e nossa casa vamos servir ao Senhor. E você precisa ter essa disponibilidade para servir ao Senhor. Eu comecei a identificar o que está acontecendo no mundo espiritual. Para cada época se fecha um ciclo, entra um novo ciclo, e o inimigo das nossas almas, ele começa a agir. E ele tem agido, trazido uma frieza tamanha. E a palavra de Deus é clara que ele diz que nos finais do tempo, o amor de muitos se esfriaria e muitos seriam apostata da fé. É o que tem acontecido.
o servo de Deus, ele não tem mais vontade de orar. E eu digo para vocês porque eu passo batalha espiritual. O Senhor, ele tem me despertado na madrugada e é uma guerra. Mas ele quer que a gente tenha consciência. Lembra da palavra que eu disse? Deus, ele quer que você tenha consciência que ele te chamou para uma grande obra, mas que você precisa se posicionar. A parte de Deus é um milagre, é o sobrenatural, mas a sua parte, a minha parte, eu tenho que fazer. Você precisa se tornar disponível. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele para estar no lugar onde Deus determinou. Muitas coisas acontecem. Quantas coisas acontecem? Quando você tem que estar aqui, né? Porque aqui, cada semana, a gente tem uma pessoa que é chamado para falar do amor de Deus, da palavra de Deus. E muitas coisas se levantam, muitas coisas vêm atrapalhado, mas você não pode ceder. Você precisa estar na posição que Deus, ele nos chamou. Deus, ele quer que você renuncie a esse sentimento, o sentimento de orgulho e de altivez. E, assim, tudo que tem em nós, essa unção, o poder, é dado por Senhor, mas é dado com o propósito para servir a obra de Deus. E quantos têm usado dessa força, desse poder para fazer algo para si, sendo orgulhosos, sendo altivos? Era aquilo que aqueles homens, eles estavam fazendo, os edomitas, aquele povo. Por quê? Porque aquele homem, Esaú, ele saiu do mesmo ventre que Jacó. Só que Jacó, ele se permitiu a passar pelo processo a ser transformado. E Esaú, ele não quis mudança. Ele preferiu guardar um sentimento de ódio e de vingança, e a sua descendência foi gerada também com esse mesmo sentimento. Mas o que Deus está dizendo, aleluia, para mim e para você nessa noite, tenha em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Deus, ele está dizendo, seja como meu filho amado, que ele foi obediente até a morte de cruz. Eu não sei qual é a cruz, né? Qual é a maldição que está sobre a sua casa, sobre a sua família, mas Deus, ele está te levantando para que você seja sal da terra, para que você seja luz do mundo, porque foi para isso que ele nos chamou, para destruir as obras do inferno. E Provérbios 16, 18 fala sobre a soberba procede à destruição, e a altivez do espírito procede à queda. Ele está dizendo que aquilo que nos destrói, que vem antes da destruição, é a soberba, é você achar que você é alguma coisa, que você é independente, né, que você pode fazer algo sem o Senhor, porque aqueles homens é assim. Eles não acreditavam que existia um Deus maior do que eles. Eles achavam que eles eram fortes o suficiente, que ninguém podia com eles. E Deus aqui, ele nos fala que a altivez do espírito vem antes da queda. Não foi isso que aconteceu com Lúcifer? Ele foi altivo. E aí, o que aconteceu? Houve uma queda, e ele levou consigo também uma parte dos anjos. Satanás, ele quer tirar o lugar que Deus tem para você. Sabe como? Te enchendo de peso, trazendo distração, trabalhando nos sentimentos que te aprisionam. Como é que nós temos a libertação, a cura, quando você entende que você está aprisionado por um sentimento? Você precisa se expor para essa cura, para essa libertação, porque enquanto você não entender que precisa ser transformado, que precisa ser curado, você vai ficar aprisionado por Satanás. E ele sabe aquilo, né, que está dentro de nós, não porque ele pode sondar o nosso coração, mas porque a gente mesmo fala com as nossas palavras, com o nosso comportamento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os inimigos querem aquilo que não é deles. Eles queriam, o que aqueles inimigos queriam? Eles queriam se apropriar da terra que foi prometida para o povo de Deus. Era isso que eles queriam. Os inimigos, eles querem se apropriar daquilo que não é deles. Eles querem impedir que você exerça o chamado, que você esteja na sua terra prometida.
Sabe quando é que nós estamos na nossa terra prometida, quando a gente consegue tomar posse do nosso milagre? Quando nós estamos subordinados, quando estamos sujeitos à ordenança do Senhor, quando estamos cumprindo os princípios espirituais, cumprindo o nosso chamado. Todos aqueles que fugiram do seu chamado, passaram por situações, por perrengues, né? E pela misericórdia do Senhor, o Senhor, depois de ter tratado, deu vitória. Deus hoje ele está dizendo que nós precisamos ser tratados nesse sentimento de orgulho. Em primeiro lugar, ele fala que nós precisamos cumprir princípios, aquilo que foi estabelecido, mandamentos, em nome de Jesus. Lucas 1:35. E, respondendo um anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluias. O Filho de Deus, que é Jesus, que é o caminho, é uma direção. A palavra de Deus nos diz o tempo inteiro que nós precisamos recomeçar, nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da água, retirar de nós toda a altivez, tudo aquilo que tem nos separados do Senhor. O Senhor quer fazer nessa noite a mim e a você filho. E filho é aquele que tem direito à herança. Aleluia, que tem direito a essa terra prometida. Filho é aquele que obedece. Jesus, ele quer que você comece de novo. Aleluia. Não interessa onde você caiu. Jesus, ele quer que você recomece. E como começa? Como é que começa esse novo recomeço? Com a submissão à palavra de Deus. Jesus está dizendo para mim e para você, princípios. Cumpra princípio. Recomece. Jesus está dizendo para mim e para você, seja humilde. Jesus, ele era humilde o tempo inteiro. Ele tratava, humilde significa submissão. Ele estava debaixo de uma missão. E ele obedecia os mandamentos do Pai. Filipenses 2:7. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E nós estamos cheios de tanto orgulho, de tanta altivez, que achamos que somos alguma coisa. Muitos que receberam cargos se acham que são maiores. E Deus, aleluias, ele diz que no reino de Deus, o menor será o maior. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele não se deu por usurpação. Olha, eu sou filho de Deus, eu sou todo-poderoso. Não, a palavra disse que ele se esvaziou. Ele se fez servo. Ele estava ali disponível para servir ao Pai, levando a palavra de cura, libertando cativos, negando a si mesmo, renunciando os seus desejos e a sua vontade, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Será que Jesus não teve desejos humanos? Sim, mas ele o tempo inteiro escolhia. Quando Jesus passou naquela ocasião, onde ele já tinha, né, já ia ser levado para a cruz do Calvário, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não é porque ele estava com medo de ser chicoteado, de ser escarnecido, de morrer, não era por isso, não. Aleluia, porque ele sabia que o pecado o afastaria da presença de Deus, porque o pecado nos encobre de Deus. Deus, ele não pode nos ver quando nós estamos em pecado. E por isso, ele sabia, Jesus, ele sabia que quando o nosso pecado viesse sobre ele, que ali o Pai não enxergaria mais. Então, foi por isso que ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus, aleluia, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E assim Deus colocou o Senhor Jesus acima de tudo e de todos, assentado à direita de Deus Pai, acima de principados, potestades e dominadores, deu a ele autoridade.
Deus, Ele quer nos dar autoridade sobre a situação que temos passado. Você não pode deixar que o inferno, né, que a sua casa seja um inferno, não. Você tem que declarar que a sua casa é a habitação do Senhor. Ainda que você esteja vendo o contrário, ainda que muitos se levantem, você tem que declarar, porque foi através da palavra que Deus ele transformou aquilo que era um caos, aleluia, e começou a dar forma e fez com que aparecesse a luz, aleluia. Quando você entende que o propósito do Senhor, que é a finalidade do projeto de Deus em sua vida, é que você seja transformado, é que você seja tocado, é que você seja curado, para que você leve, né, cura, em nome de Jesus. Deus ele está dizendo para mim e para você, esteja sujeito à minha autoridade. Foi isso que o Senhor Jesus sempre esteve, sujeito à autoridade do Pai, subordinado. Aleluia. Aleluia. Já falamos dessas 5 loucas que elas não exerceram o seu chamado. E por isso elas ficaram de fora, do lado de fora do propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu levantei a minha mão para que os gentios, aqueles que eram outros povos que não professavam a fé, que não reconhecia Deus como Senhor, que estão ao redor de vós, levem o seu opróbrio, leve a vergonha. Deus hoje ele nos diz que ele está fazendo com que os nossos inimigos ele leve essa vergonha constante, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo e se levanta contra o servo do Senhor. Isaías 61, 7, o Senhor diz que no lugar da nossa vergonha, ele nos dará dupla honra, para que o seu nome venha a ser engrandecido e glorificado. Deus quer tratar em nós um sentimento que tem nos afastado dele. E esse é o sentimento de orgulho, o sentimento que esses povos, esses homens, os edomitas, que vieram da descendência de Esaú, um homem amargurado, um homem que, aleluias, que não tinha temor pelas coisas do Senhor, e dali gerou um povo também que não tinha temor, e era um povo que escarnecia do povo de Deus e se tornaram inimigos do povo de Deus. Mas Deus está dizendo para mim e para você que a nossa descendência é a descendência daquele que é chamado Filho de Deus, aquele que tem direito à herança, aquele, aleluia, que veio para trazer vida e nos trazer com abundância. Amém? Que o Espírito Santo continue ministrando nossos corações. Eu vou orar essa palavra e que Deus ele trabalhe em nome de Jesus nos seus sentimentos e que venha retirar tudo aquilo que não procede dele, para que você entenda. Deus está falando hoje comigo e com você, que a justiça dele vai sim prevalecer, que ele vai abater os nossos inimigos, mas só quando nós entendermos que nós devemos ser humildes. Humilde era uma das virtudes do Senhor, uma característica. E Deus, ele quer dar, aleluias, essa característica, o traço dele, para que estejam em nós, né, em nome de Jesus. Deus, ele quer nos formar hoje, a sua imagem e semelhança. E nós precisamos refletir essa imagem do Senhor. Seja humilde, se coloque diante do Senhor. Deus, ele tem um cuidado, né, e um amor com aqueles que são fracos. Na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Imagine a força do Senhor te deixando perfeito, te deixando forte para guerrear as batalhas. Não quer dizer que você não vai passar por situações que você não vai se sentir fraco, incapaz. Eu observei, consegui discernir que está acontecendo no mundo espiritual e é aquilo que o inimigo tem usado para trazer a falta de desejo de estar perto do Senhor. O servo de Deus não tem mais vontade de orar. E não é nem que a gente, né? Não é uma coisa que a gente decide, você decidiu. Não, é algo que a gente está passando, é uma luta, uma batalha. E a gente passa por essas guerras.
mas você precisa estar no centro da vontade de Deus, exercendo o seu chamado. E quando você está no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Quando Deus, aleluia, diz assim que será acrescentado, ele quer dizer que é algo que vem depois. Porque existem coisas que são necessárias, que são importantes, que precisa vir primeiro. Quando você está alimentado pela palavra de Deus, quando você tem a presença de Deus na sua vida, você se torna imbatível, querido. E o inimigo não quer que você entenda quem você é no Senhor. Mais que vencedor. Essa palavra tem ministrado, porque eu achava que era tão somente eu levantei a mão, eu escolhi Jesus e agora eu sou mais que vencedor. Não. Quando você chama Deus para suas lutas, Ele